Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer e agradecer, meu Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua graça manifestada em Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela comunhão com os nossos amados irmãos, com a Tua igreja. Guarda, Senhor, as nossas vidas, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando, Senhor, a alegria de viver, a alegria de servir, nos dando, Senhor, a capacidade para entender o Teu propósito em nossas vidas. Abençoa cada servo Teu na Tua igreja, as criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os Teus obreiros. Toma em Tuas santas mãos cada ministro Teu. Amado Pai, Senhor da glória, os nossos ouvintes, ajudadores, ó Senhor, recompensa com a bênção dos céus. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós estamos no ano 26, 33 anos de rádio, 26 do programa Glória ao Justo, e a gente vai meditar na palavra de Deus. Hoje o nosso texto, Salmo 55, versículos 6 a 18. O salmista estava numa provação muito grande, ele expressa diante de Deus a sua provação, as dificuldades, o tratar injusto dos adversários, inimigos, e para a gente ter inimigo não precisa fazer o mal. Os servos de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, tinham inimigos por falar a verdade. O Senhor Jesus foi executado, eliminado, foi perseguido, foi trocado, cambiado por um bandido, porque falava a verdade. E Jesus tinha que passar por aquilo, porque era o Messias, mas os outros não. Os profetas não deveriam morrer porque falasse a verdade, porque a morte do profeta não ia aproveitar os outros. Não havia proveito para a nação, para a sociedade. A morte de Cristo foi, sim, a morte determinada pelo Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu como um holocausto pelo nosso pecado. Mas os profetas foram simplesmente banidos por causa da maldade humana. Então, esse texto faz a gente entender um pouco desta maldade humana. O salmista estava sofrendo e ele, claro, todo homem, todas as pessoas que conhecem o Senhor, quando está em aflição, vai falar com o Senhor. Não vai pegar uma escopeta e sair resolvendo o problema. Então, a leitura para nós, Salmo 55, versículo 6. Assim eu disse, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia está no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, mas nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, e íamos à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao abismo, porque há maldade nas suas habitações
e no seu interior. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações. Toma, Senhor, cada vida em Tuas santas mãos. Nos ajuda, nos ensina, Senhor, nos prepara para toda boa obra. Guarda a Tua igreja na cidade e no campo, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, não existe ninguém habilitado, consciente, preparado para não se abater quando vem perseguição, quando sofre injustiça. Todas as pessoas tendem a ficarem abatidas quando são surpreendidas por injustiças. Imagina quando essa injustiça acontece dentro de casa, quando essa injustiça acontece dentro da família, quando essa injustiça acontece dentro da igreja, no contexto da nossa experiência. Imagina quando essa injustiça acontece na associação que participamos, na agremiação que participamos, no clube que participamos, no partido que nós participamos, ou seja, toda perturbação, toda perseguição, toda injustiça, ela traz um ressentimento. Primeiro, uma sensação de desagrado, de indignidade. Por que ele é meu inimigo? Por que ela é minha inimiga? Por que eram meus amigos e hoje são inimigos? Toda inimizade, toda perseguição traz uma sensação de estranheza. Agora, você sendo um homem justo, você sendo uma pessoa digna, você sendo uma pessoa coerente, você tendo respeito pelo próximo, você se eximindo de entrar no mérito da vida alheia, você evitando confrontar ideias, e mesmo assim você ser abandonado, você ser injustiçado, injuriado, ferido, é muito difícil. Conviver com injustiça é um processo doloroso. E quando se tem consciência de que não se semeia semente ruim, pior ainda. Eu não fiz o mal, você não fez o mal, e estamos vivendo uma situação de mal, uma situação ruim. Então é ruim. O salmista, ele tem uma experiência dolorosa, e ele tem a atitude nobre de orar, de falar com Deus. Ele pede: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não esconda de mim a tua face. Não esconda-se. Não esconda-se. Me escuta. Ouve-me. Atende-me. Atende a minha queixa, o meu lamento, o meu bramido. Ele está fazendo corretamente. Qualquer injustiça sofrida, qualquer dificuldade, evite comentar com quem não tem nada a ver. Hoje, com a tentação de expor qualquer
coisa ao público na rede social. É um monturo, é um lixo, é uma coisa ruim. Eu vou colocar inimizade em rede social. Tem pessoas que pegam do ar, uma palavra só, ele já faz um discurso. E dependendo da situação, faz um discurso mortífero, miserável. Hoje, com as coisas aí que são chamadas de notícias falsas, aprenderam a falar aquele termozinho americano, que é uma burrice, mas na divulgação de notícias falsas, a imaginação nociva, no instante eles fazem a linguiça do tamanho que querem, do jeito que querem. Mas não é prudente, não é certo, não é justo, não é digno estar sofrendo e fazer comentários sem sentido ou provocando alguém em rede social, ou com vizinhos, ou com parentes. Eu tenho uma instrução extraordinária recebida de meus pastores não formados. Eu tenho a felicidade de ter aprendido com pastor simples, homens simples. Eu tive um pastor analfabeto. Mesmo assim, ele era zeloso. Não sabia falar o português e nem ler a Bíblia Sagrada. Mas sabia que crente deveria dar bom testemunho. Sabia que crente deveria dar bom testemunho. Ensinava a gente. Eu tive pastor bodegueiro. Eu tive pastor bagaref, que trabalhava vendendo vísceras de animais. Ia buscar no Free Fire e ia vender de casa em casa. Eu tive pastor mestre de obra. Mas todos sabiam orientar o seu povo, sabiam orientar a igreja. E numa dessas orientações, meu pastor, mestre de obra, e dizia, olha, tem coisas que a gente não deve comentar com a família, com a esposa, com filhos, não deve comentar. São coisas para a gente solucionar, resolver, pensar e não afligir a família. Isso é maravilhoso. O salmista estava sabendo a quem recorrer. Ele não foi afligir a família, né? Ele não foi envolver pessoas, ele foi falar com Deus. Ó Deus, Senhor, escuta o meu clamor, o meu lamento, o meu bramido. Eu estou sofrendo e eu estou aqui. Eu disse, quem me dera asas. Se eu fosse como uma pomba, para me voar, para me sair deste imprensado, deste aperto, eu fugiria, eu pernoitaria no deserto. Eu escaparia da fúria do vento e da tempestade. Mas ele não tinha asas para voar. Ele não tinha como fugir da realidade. Aí ele pede a intervenção divina. Desfaça, Senhor, isto. Despedaça, Senhor, esta situação. Destrói essa coisa ruim. Despedaça, Senhor. Divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. A cidade estava agitada. Será que já tinha aqueles partidinhos de 3 letras? Que o pessoal só usa arma pesada? Será que já tinha? Tinha. Não se sabe como era. Mas sempre houve indignidade, sempre houve maldade, sempre houve violência. No versículo 20, aliás, no versículo 10, ele diz, de dia e de noite cercam os muros da cidade
e a iniquidade e a malícia está dentro dela. A iniquidade e a malícia, a administração ruim, violência, juiz corrupto, tudo já existia 1000 anos antes de Cristo nascer, na época do salmista. Sim, antes do salmista existia. O salmista, quando nasceu, a casa do Eli já tinha sido destruída. Já tinha sido arruinada. E o que era a casa do Eli? O clero judaico da época. E o salmista aqui tem consciência. A minha situação, a solução disto está nas mãos de Deus. Então, Senhor, despedaça, destrói essa situação ruim, desfaça esta coisa ruim, divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Cada malfeitor, cada um que traz uma contenda, que faz o mal, que espalha uma história, mesmo que seja verdadeira. Tem situações que você sabe, o erro aconteceu, o pecado foi consumado, o desfalco foi dado, o desvio foi uma verdade, houve fraude, mas dizer a quem não tem nada a ver vale. Expor com quem não tem solução vale. É um problema eclesiástico, vai se comentar com gente de fora. Eu tive discernimento desde a minha juventude. Irmão Freire conhece assim, irmão, não, assunto de igreja não se conversa aqui no meio dos outros. Não se conversa, não se trata de assuntos de igreja, assuntos domésticos. Hoje tem uns corruptos, daqueles inveterados, que vai levar problemas de igreja, problema administrativo, levar para denunciar uns aos outros. Todo mundo tem defeito. Não confunda defeito com mau-caratismo, mas não divulgue o pecado dos outros, a maldade alheia. Tome a atitude que o profeta tomou. Vai falar com Deus. Senhor, tenha misericórdia. No versículo 11, o salmista diz: a maldade está dentro da cidade. Existe gente astuciosa, existe engano. Existe engano. O engano está ali, nas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, senão eu teria suportado. Não era um inimigo que me ofendia. Não era alguém que me odiava e se engrandecia contra mim, porque eu teria me escondido. Não era um inimigo, era um doméstico. Mas eras tu, homem meu igual, meu próximo. Era o meu próximo, era aquele que participava comigo. Era o que pescava comigo, o que tratava comigo. Era o que tinha lazer comigo. Era o que tinha paz comigo. Ou aparentemente tinha paz comigo. Era aquele que a gente viajava junto. A gente fazia a obra junto. Íamos juntos à casa de Deus. E depois se descobre a maldade. Juntos na casa de Deus. Eu já vi isso, já experimentei na pele. E daí?
novidade nenhuma. Não tinha novidade, não tem novidade. E não estranho isto. Eu louvo a Deus porque Deus me deu o entendimento para saber que aonde está o ser humano existe a possibilidade de incompreensões, de insatisfações, de erros. O ser humano é falível. Eu vou confiar, eu confio plenamente, eu confio cegamente, eu boto a mão no fogo. Faça isso não. Faça isto não. Não confie plenamente, não confie cegamente, não bota a mão no fogo. Não faça isto. Porque todo mundo tem a possibilidade de falhar, de errar. Todo mundo está sujeito a um mal-entendido. Às vezes nem precisa existir um erro grave, basta um mal-entendido. Eu fui vítima de mal-entendidos. Eu fui vítima de alguns processos destes. Mas aprendi, Deus me deu uma graça tão grande para superar. Não tenho um problema. Não tenho a quem pedir perdão. Não tenho a quem pedir desculpas. Encontrei com um sujeito que gostava de criar dificuldades. Tá pastoreando, estou. Como é que é isso? Problema nenhum. O quê? Nenhum problema, não. Eu não crio, não tem nenhum criado por mim. Não tem. Eu não criei, graças ao meu Deus. Não criei problemas. E os que aparentemente foram criados por mim, faria de novo. Faria de novo. Hoje, faria de novo. 30 anos, 35, 40 anos depois, eu faria de novo, me sujeitaria de novo aos pequenos erros ou males supostos, porque fiz consciente, colocando em primeiro lugar a palavra de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus e não a minha. A casa de Deus e a causa de Deus, não a minha casa ou a minha causa. Portanto, meus amados irmãos, uma bênção. Está passando por aflição, por dificuldade, sofrendo injustiça? Corra para Deus, recorra a Deus. O homem diz: eu invocarei a Deus e Ele me salvará. Salmo 55, 16. Eu invocarei a Deus e Ele me salvará. E eu vou invocar mesmo. Vou de manhã, vou de tarde. Aqui era a forma dos judeus contar o dia. O judeu contava o dia assim, tarde e manhã. Está no Gênesis. No princípio, Deus diz, foi tarde e manhã no primeiro dia. Foi à tarde e amanhã no segundo dia. Então, o salmista diz, eu vou consultar Deus, invocarei a Deus e Ele me salvará. De tarde, de manhã e o meu dia. De tarde, de manhã e o meu dia. Clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe nossos ouvintes. Que Deus abençoe nossos ajudadores, patrocinadores. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Poupe-se. Pense 3 vezes, 10 vezes, antes de tomar uma decisão na Igreja de Jesus. Eu vivo muito bem na Igreja de Jesus.
A Igreja de Jesus é minha grande família. Eu tenho pai, mãe, filho, neto. Eu tenho pai, mãe, filho, neto. Não dá mais para dizer que tem avô vivo, mas ainda dá para dizer que tem pai vivo. Eu tenho pai e mãe, com 90, 100 anos, que eu sei que me admiram, que eu sei que gostam de mim, valorizam o meu trabalho, acompanharam os meus passos. Eu louvo a Deus. Faça isto também, meus irmãos. Vale a pena. Nós vamos fazer a intercessão pelas famílias da igreja, pelos ministros de Deus e pelos que estão sendo injustiçados. Alguém sofre injustiça no trabalho, injustiça na igreja. A igreja hoje é empresa, é empregadora. Alguém puxando o tapete do outro para ver se sobe. Isso é diabólico. Mas onde é que o diabo ia perturbar? O diabo perturbou Jesus. O que não perturbaria o pastor? O filho do pastor, a mulher do pastor, o irmão do pastor, o sobrinho do pastor, o neto do pastor. O diabo não respeita ninguém, não. Então vamos orar. Orar pela igreja, pelos ministros de Deus, para que a gente tenha prudência e saiba recorrer à pessoa certa, o Rei da Glória. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. Abençoa os meus irmãos, dá graça, dá vitória, sustenta cada um com a tua mão poderosa. Amado Senhor, nos dá sabedoria, prudência, nos ensina, Senhor, a tratar com a pessoa certa, a buscar, meu Senhor, a tua face, a tua orientação. Abençoe e guarda os meus irmãos, guarda a tua igreja, guarda os teus ministros, o santo ministério da igreja. Ó Deus, sustenta os teus servos que te amam, que servem por amor, que servem com graça, que faz a tua obra com alegria, que busca, meu Senhor, agradar o teu Santo Espírito. Deus fiel, guarda o teu povo. Este memorial da oração, tu conheces, Senhor, quantos nomes, quantas famílias, quantos enfermos, quantos endividados, quantos desempregados. Tu conheces, ó Deus, todas as coisas. Abençoa profundamente, grandemente cada servo teu. Amado Deus, toma este memorial em tuas santas mãos, dando vitória ao teu povo, respondendo amorosamente e poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Aleluia, Jesus.